Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Além da Capital. Estou muito feliz de você estar acompanhando a gente. E hoje teremos um convidado incrível. Meu nome é Luiz Gustavo, sejam bem-vindos. Oi pessoal, eu sou a Luciana e a gente está aqui realmente com um convidado especial. A gente já trocou muitas ideias aqui, foi aquecendo e me veio várias perguntas na cabeça, acho que vocês vão gostar. Aurélio, já vou te apresentar aqui como um analista do Sebrae de negócios, que você vai contar um pouquinho para a gente da sua carreira, de como você atua no Sebrae, de toda a sua atuação com micro e pequenas empresas, da sua experiência, de como você passou o conhecimento, mas eu acho que eu já estou falando demais. Vou passar para você se apresentar um pouquinho. Perfeito! Olá, pessoal! Bom, eu sou Aurélio Guimarães, eu sou do Sebrae São Paulo e eu fico aqui, no escritório de Araraquara, mas represento aí uma gama de profissionais e técnicos do Sebrae e eu tenho essa missão, essa incrível missão de transferir aqui um pouquinho do que eu sei, do conhecimento, das expertises que o Sebrae tem para o Além da Capital. Estou muito feliz com o convite, quero agradecer ao Luiz Gustavo que entrou em contato, a Luciana e mostrar para você que está nos ouvindo, seja qual das plataformas, que o Sebrae e o Além da Capital é possível e é possível através de auxílios, de ajuda. E aí eu acho que a gente vai contar um pouquinho do porquê que eu tô aqui, né? Exatamente. Vamos lá, por que o Aurélio está aqui no Além da Capital, né? Aurélio, a gente quer saber, um pouquinho da sua carreira profissional, a sua trajetória até chegar no Sebrae. E Lu, acho que muita gente também não sabe, né? Eu acho que vale a pena antes você contar um pouquinho pra gente o que é o Sebrae. Vocês já fizeram a pergunta do que é o Sebrae? Vocês já procuraram na internet? Vocês já pegaram o telefone e pediram alguma ajuda lá pro Sebrae? Eu acho que vale a pena você explicar um pouquinho do histórico do Sebrae, dos produtos do Sebrae. E aí depois a gente entra em como você chegou até o Sebrae, em toda a sua expectativa e sua experiência lá dentro. E acho que vale contar uns cases também, mas vamos por partes, né? Então, vamos começar pela sua carreira profissional. Como surgiu o Aurélio, a vida profissional, a sua carreira? A gente quer saber um pouquinho mais de você. Bom, eu profissionalmente me preparei para ser um internacionalista de sucesso. Era até um termo que a gente usava na graduação, né? Eu sou formado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca. E aí a gente tinha essa piada interna, de toda vez que a gente estava num ambiente que envolvia um estrangeiro, ou uma instituição internacional, ou um processo de exportação e importação, aí a gente brincava, olha, me tornei o internacionalista de sucesso, A gente tem uns negócios quando é mais novo, assim, na faculdade, que ficam, eu nem sei falar isso aí que você falou, internacionalista. Internacionalista de sucesso. E hoje você fala, hã? Não, e assim, e a gente tem umas vaidades pessoais e na graduação foi algo muito incrível, porque quando eu descobri a palavra e me apropriei, e depois descobri que eu estava usando errado, e eu vou explicar o porquê, quando eu me apropriei, eu já criei um e-mail, porque quem é de marketing, Primeira coisa é criar o seu e-mail, Aurélio Internacionalista de sucesso. Foi isso, Aurélio Internacionalista @ e eu achava que eu tava já mostrando para qualquer conexão que eu criasse dentro da graduação ou para o futuro, já sinalizando a minha carreira profissional. E eu fui descobrir que isso não significa nada e que isso não fala com ninguém, E só complicava, porque eu estava lá atendendo, fazendo um cadastro de uma telefonia. Oi, qual é o seu e-mail? Aurélio Internacionalista. Oi, você pode soletrar, por favor? Era bem isso. Só um minutinho, por favor, Calma aí, vamos começar de novo, a pessoa, E é engraçado como que a minha graduação cruzou o Sebrae desde cedo. Então, durante a graduação, eu tive um encantamento com uma parte que não era apresentado pra gente, que era a gestão das empresas.
Então, dentro de um escopo de graduação, e aí para você que está nos ouvindo e está nessa fase de formação acadêmica, fica importante você dar uma olhada na grade curricular, no que os formandos, quais foram os direcionamentos, converse com alguém que fez o curso que você pretende, porque isso ajuda muito. Eu até cheguei a fazer isso e tinha uma interpretação assim de não, eu vou sair daqui para trabalhar na ONU, OEA, eu me senti assim, eu vou ser a Madonna subindo a montanha com todas as crianças segurando a minha mão, o Michael Jackson... Na Bahia. Na Bahia, gente, eu me achava o Michael Jackson na Bahia e do Michael, eu visualizava isso. Até quando eu fui a Salvador, eu fechei os olhos e eu falei, gente... Nossa, eu tô ali naquela varanda, né? Não, e do tipo assim, como a gente é ingênuo, né? A gente é. E aí a graduação, ela não tinha, dentro do escopo de temas, ela nunca trabalhou empreendedorismo e não trabalhava gestão. E era algo que eu me identifiquei muito. E aí eu fiz parte das empresas juniores, que é um movimento muito forte. Na empresa júnior, eu acabei puxando para mim a responsabilidade de conectar com o Sebrae. Então, eu lá na minha graduação fui até a unidade do Sebrae do município. Eu fiz o Nesp em Franca, fui lá e falei todo assim, me achando. Oi, eu sou da empresa júnior. Tem um CNPJ, gente. Porque quando a gente tem um CNPJ, a gente acha que, né? Não, eu sou da empresa júnior e queria fazer uma parceria com o Sebrae e tal. E foi meu primeiro contato com o Sebrae. Então, o seu contato com o Sebrae começou já na universidade? Na universidade. E aí, nós fizemos durante a graduação um evento que é feito todos os anos, chamado NEJUNESP, que é o encontro, né, entre as empresas juniores da Unesp. E eu falei, quem vai falar vai ser o Sebrae. Vou trazer o Sebrae para esse ambiente junior, vou mostrar para esses futuros empreendedores ou para esses universitários que têm essa propensão de empreendedorismo que existe o Sebrae. E aí eu convidei, o evento foi legal, o pessoal fez a palestra e tal, e aí eu me sentia o detentor da parceria, o curador da parceria com o Sebrae, mas até então não imaginava trabalhar no Sebrae. Saí desse ambiente de empresa júnior, fui para outro ambiente que fazia sentido, que é a IESEC, que é um ambiente onde eu fiz intercâmbio, né, e fiz meu estágio profissional no Peru. Lá no Peru, e aí é engraçado como o empreendedorismo e como as escolhas inconscientes faz com que a gente caia no lugar correto. É aquela frase de mãe que ninguém gosta de ouvir. Tudo tem sua hora, na hora certa. Só que quando você tem 20 e poucos anos e tá com uma mochila nas costas e quer ganhar o mundo... É a última coisa que você quer ouvir. É a última. Não, e você fala, mãe, não é isso, né? E ela, não, vai dar certo. E aí eu fui fazer meu estágio no Peru, morei lá, trabalhei na World Vision Peru. Fiz um estágio e, coincidentemente, eu fiquei responsável pela criação de um canal de marketing da ONG. Agora, gente, vamos lá. Você tinha que criar um canal de marketing numa comunidade que as pessoas não tinham computador, não tinham telefone acessível e que precisava comunicar sobre questões sanitárias, de higiene, de limpeza e de saúde para um público que muitas vezes não tinha o acesso, né? Ou analfabeto, ou assim, não entenderia a escrita. Entendi. Então você precisava usar outros recursos para se tornar um comunicador. E eu criei, e tem até no YouTube isso, no Aurélio Internacionalista, no canal lá, é uma das relíquias que eu tenho. A criação de chamei de Parágua de las Ideias. Eu falei, não, vai ser um negócio incrível. Que era um painel móvel. Então eu pensei num guarda-chuva. Eu tinha visto isso numa intervenção do Sesc. E falei, cara, que legal, o Sesc fazer isso com poesias. Eu falei, é isso. Eu preciso de um canal de comunicação que seja móvel, sim, que possa percorrer as vielas de uma favela, né, de uma comunidade carente. Aí eu trabalhei em 4 comunidades carentes
com uma representatividade de risco e de vulnerabilidade social, onde eu tinha riscos de violência diária, eu, Aurélio, é que depois eu já me familiarizei e tal, então eu tinha um horário correto para trabalhar, tinha que sempre estar acompanhado com alguém, chegou o dia de ter que estar com colete, a prova de bala. Isso no Peru? No Peru. E engraçado que o Peru tem um narcotráfico tão forte quanto a Colômbia, e eu tive amigos que foram sequestrados por guerrilheiros quando eu morei lá, mas e o que é comunicação e o que é marketing, né? Acabou que socialmente, culturalmente, na nossa cabeça, a violência do narcotráfico está vinculada à Colômbia. A gente não escuta muito falar, né, sobre esses casos no Peru. É como você falou, você escuta mais a Colômbia do que, assim, nesses casos no Peru. O Peru é um país incrível, morei num lugar seguro, trabalhava num lugar onde eu aprendi a lidar com a comunidade, desmistifiquei uma comunidade. Há muitas pessoas que precisam ser cuidadas numa comunidade. Há muita gente boa. E a função que me deram foi a do canal de comunicação, que eu criei esse Para Águas. Então, e eu precisava de criar jornalistas. E aí falaram assim, Aurélio, vou te dar uma missão. Você vai ser o cara das oficinas de empreendedorismo infanto-juvenil. Nossa, mas que coisa, né? Como a vida ela tá interligada. Eu acho que quanto mais a gente amadurece, a gente consegue ter essa leitura. Porque você vai continuar falando, mas eu consigo ver desde a sua primeira fala, o empreendedorismo, o Sebrae, o jornalismo, e aí, que coisa, né? Você não realizou isso até provavelmente começar no Sebrae. E assim, eu achava que todo esse caminho era o caminho do não sucesso. É do tipo, o que eu estou fazendo? Não era o que você imaginava, não, né, na época da faculdade. Eu me programei a estar sentado de terno na mesa do Brasil, na ONU, representando o Brasil no Comitê de Meio Ambiente. Era isso que eu achava que ia ser sucesso. Do tipo, que não é isso, calma, eu não tô. Mas as conexões e os porquês e as falas das mães, em algum momento, as mães, elas têm umas falas, eu acho que mãe é um oráculo, né? Ou pra você que é geek, a mãe, ela é o mestre dos magos, tá, gente? Ela sai, ela tira a máscara do mestre dos magos, faz uma fala bem orácula. E vai embora, né? E te deixa pensando, ué. E com isso eu tive essa experiência no Peru, foram 4 meses, tal, tudo. Passei muito mal. O Peru é um país incrível em termos de comida, de beleza, de tudo, mas o nosso organismo não está acostumado, então, enfim, passei muito mal. Minha mãe ficou muito pouco de não ligar para a embaixada, pedir para eu voltar embora, porque eu fiquei internado, eu tinha infecção alimentar todas as semanas. E quanto tempo você ficou no Peru? 4 meses. 4 meses. Depois você voltou para o Brasil. Depois eu voltei para o Brasil, terminei graduação, e aí foi fluindo, terminei a graduação, e aí eu fiz aquela grande pergunta que muitos fazem, o que eu vou fazer da vida? E aí eu senti aquela pressão do agora eu tenho que tirar da minha cartola o meu projeto de sucesso. E aí eu falei, o meu projeto de sucesso é o quê? Ser o CEO de uma multinacional ou trabalhar na ONU, na OEA, e aquela necessidade de ser alguém com representação. E tá no meio da Paulista, da Berrini, da Vila Olímpia, qualquer lugar ali na capital, né? De terno, né? Quem nunca? Eu acho que quem tá ouvindo, talvez... Se você é do interior, você às vezes nem teve essa aspiração. Mas se você é da capital e está enxergando o interior como uma oportunidade, eu acho que você vai se identificar muito com essa fala. Quando eu caminhava na Paulista, passando por ali, né? Ali na Casa das Roseiras, ali... que é já quase no Shopping Paulista, ou quando eu estava indo quase lá na Estação Consolação. Perto do Oscar Freire. O do Oscar Freire, que aí você vai, aí você cruza Augusta, aí você vê todo aquele movimento e pensa nas sedes, olha, aqui tá isso, aqui tá aquilo, nossa, esse é o prédio de... E aí você anda, você fecha os olhos, você é quase uma linda mulher de terno e gravata, né, pretty woman ali andando... se sentindo quando ela sai do momento de compras ou bonequinha de luxo, aquele momento que ela sai da loja Tiffany, assim.
eu me sentia o próprio garoto de sucesso de terno na Paulista. E aí eu fui pra Paulista, fui viver a vida da capital e me frustrei. E sofri muito. E me cobrei por ter sofrido e me cobrei por ter feito disso que era uma escolha, um ambiente onde eu estava me tornando refém de um sonho que não era necessariamente meu. Era um sonho representativo de familiares, de uma sociedade que acha que o sucesso é isso, é você estar na principal avenida do país, na avenida, né, que representa a economia do país. E eu precisava quebrar alguns preconceitos. Eu cheguei, antes de terminar a graduação, eu fui bolsista de um programa chamado Erasmus Mundus em Portugal. Então eu cheguei a me desmistificar um pouco em Portugal. Então eu estive em Lisboa, fiz a minha graduação próximo ao Porto, numa universidade chamada Braga. Vivenciei a caminhada igual da Paulista na principal avenida em Madrid. Tive a oportunidade de estar na Cité Université, na Sorbonne, então eu tive a oportunidade de entrar numa universidade como a Sorbonne para ter uma vivência. Fui para a Universidade de Torino, caminhei, viajei, mochilei pela Inglaterra, conheci a Escócia. Não, teve todo tipo de acesso. Tudo. E tudo aquilo que te falaram, que você leu, que você pesquisou sobre o sucesso, que é sempre igual, e que não deixa de ser sucesso, vamos colocar dessa maneira. Você fez, né? E a cada momento que você realiza algo assim, e aí você fala, tá, agora qual que é o próximo? E aí você vai perdendo a questão de limite mesmo. Sim. E é uma junção entre qual é o próximo e é do tipo, era isso mesmo? Do tipo, depois que eu experimentei isso me agregou em algo, me alimentou Sempre em algo. faltava alguma coisa. Sempre. Sentia que tava faltando. Você viveu tudo isso, né? Que são os sonhos, como a Lu falou. E mesmo assim ainda faltava alguma coisa, né? Faltavam. E histórias incríveis, do tipo, eu tive a oportunidade de assistir a missa do Galo no Natal de 2010, ligando para meus pais, estou aqui na fila, tô com o bilheto, vou ver, na época era o Bento XVI, assisti a missa inteira, uma missa incrível. Para quem é católico faz muito sentido, para quem não é católico é um ambiente de muita espiritualidade, te deixa mais sensível ainda, né? No Peru, como eu subi Machu Picchu, também é a mesma coisa. Para quem acredita um pouco em xamanismo ou em alguma conexão, faz sentido. Para quem não acredita, estar lá também te sensibiliza. Pelo local, né? A energia que te passa. E viajei para o Marrocos, enfim, gente, aquelas coisas do tipo assim. Eu me senti o internacionalista de sucesso. Se realizou. Mas parecia assim, nossa, eu sou o Geographic, sabe? Sou tipo assim, o National Geographic em pessoas. E tive uma vivência no Marrocos, que foi durante a Primavera Árabe, que foi em 2010, 2011, se eu não me engano. Foi uma guerra civil no norte do norte da África. Foi Tunísia, Marrocos, e chegou até um pouco na Ásia, tal, envolvendo Israel, Líbano. Foi um momento de insurreição ali, um momento de guerras civis. O bonito estava lá, com a câmera na mão. Turistando, né? Não, achando, é real, né? É real. E a embaixada, assim, ligou pro hotel e falou assim, vocês têm que sair em uma semana, porque... E depois da semana que eu saí, o Marrakech, onde eu estava, teve atentado. Mas isso eu achava o máximo. E eu ligava para meus pais e falei assim, gente, isso é o máximo. E a sua mãe falava, sua hora vai chegar, olha o que você tá fazendo. Tirava a capa, volta para casa. Vou ligar para a embaixada agora para tirar daí. E coisas do tipo, brasileiros, por favor, não cumpram as regras se você está em outro país, cumpram, né? Eu subi no Pancho, na Plaza de la Espanha, no centro de Madrid, tem o Don Quixote. Eu subi no Don Quixote para tirar uma foto, a polícia entrou e falou, brasileiro ou português? Ele não perguntou nem da onde eu era, ele já afirmou. Porque brasileiro está sendo brasileiro em qualquer lugar, não adianta, né? Tem esse espírito de brasileiro, não tem jeito. E aí, com todo esse know-how, eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse know-how?
O que é desafiador para uma pessoa que fez tudo isso? E aí eu fui para viver São Paulo e me frustrei, porque vi um ambiente que não combinava com os meus valores e que para alguns combinam. E aqui a gente não tá para citar. E tudo bem, não tá para citar, e a gente tá falando mal de ninguém. A gente tá falando de diferentes experiências, vidas, e escolhas, né? Escolhas, é isso. E vi amigos que faziam escolhas muito parecidas comigo, e eu comecei a ver falta de brilho no olho de algumas pessoas. Fui para uma empresa, fiquei 15 dias, chorava todos os dias, queria ir embora e falava assim: quero ir embora de São Paulo. Eu chorava todos os dias. Às vezes quem tá do outro lado vai pensar assim: pô, mas é o lugar que todo mundo quer estar, é o lugar da liberdade, é onde você pode ser alguém no invisível. Eu falei: não, é ao contrário. É um lugar tão cheio de gente, tão cheio, tão cheio, que a invisibilidade, ela te neutraliza de uma tal maneira que você sempre quer ser muito diferente. Então estar em São Paulo faz sentido ter moicano, ser todo tatuado. Não que isso não faça sentido no interior, mas evidenciar o que você tem de diferente em São Paulo faz parte de existir na multidão. Então você tem que a todo tempo ser alguém muito diferente. Sim. E a cultura hipster e tudo que vem embutido nisso. Então você começa a se apegar a vaidades que necessariamente não são necessidades suas, mas são vaidades existentes. Então você passa, beleza. Com isso eu vim pro interior e tomei a decisão: vou ser um maluco que vai voltar pro interior depois disso tudo. E vou voltar pro interior e vou aguentar esse BO e tá tudo bem. Tô no interior, comecei a prestar concurso público, porque interior... Desculpa te interromper, mas aí você veio pro interior pra Araraquara ou Não. Você foi pra Itápolis? Itápolis, cidade que eu nasci, uma cidade menor. E aí eu fui, como muitos fazem, que é aquele sentimento de não sucesso, né? Eu não digo derrota, mas eu acho que é um sentimento de, cara... É porque você criou toda uma ideologia na sua cabeça, né? E quando você volta pra casa e você, teoricamente, para as pessoas que vêm de fora, você não conquistou aquilo, né? Não, e tem, eu acho que uma coisa de reconstrução daquilo que você imaginou. Ela foi por água abaixo, foi bom, como experiência... Mas você precisa reconstruir um sonho, reconstruir tua vida, né? E as pessoas parecem que têm que ter um prazer de falar: porra, voltou, não deu certo? Né? E essa é a pergunta que eu acho que mais deve machucar, né? Ou incomodar, né? Falou: meu, deu certo, mas eu voltei porque deu hora. Isso? Senti, e sabe, Luiz, quando você fala assim, essa pergunta do deu certo, às vezes ela tem uma função que a pessoa não quer saber se deu certo de fato. Realmente. É porque ela não quer falar com você. Porque chega num grau que você foi tão distante de todo aquele entorno que quando ela chega perto de você, ela só tem isso para te perguntar. Porque ela já se desconectou de você de uma certa forma. E aí também vem assim, do tipo: eu via seu pai postando foto, eu via sua mãe falando de você lá no salão de beleza, eu via seu pai, e você representava tanto orgulho quando vivenciava tudo aquilo, e aí quando a pessoa te vê de novo, fala assim, Ou seja, vários preconceitos e interpretações ela já embutia na imagem de você estar de volta no interior. Aí eu sentei, a minha família é uma família de muito investimento em educação. A minha irmã, ela é do Ministério Público, já trabalhava no Ministério Público, já era concursada. E aí ela ficava, concurso. Aí eu falei: beleza, vamos embarcar num outro sonho que não é meu. Ainda fui. Vamos para um outro sonho que não é meu. E saí, Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, saí viajando. E de novo, eu num piloto automático e não sendo eu mesmo. Chegou um momento em que uma colega que estava em São Paulo, na capital, falou assim: cara, eu vi no metrô de São Paulo um programa chamado Agente Local de Inovação, que tem no estado todo e que é do Sebrae. E eu lembrei daquele menino que brilhava os olhos. Ai, que me arrepia você falar. E ela falou disso. E isso porque ela chegou a estar numa multinacional e ela me convidou a fazer entrevista e eu não tinha passado nessa entrevista porque eles percebiam a minha infelicidade em morar em São Paulo.
Tipo, eu morava lá no Bela Vista e tinha que ir até Cotia, que muitas multinacionais ficam em Cotia. E aí eu ia para fazer esse trajeto e ela eles percebem essa infelicidade nossa, sabe? Do tipo, cara, seu olho não brilha. Não é para você estar aqui. Né? Não é. E do tipo assim, cara, você tá tudo ok, a vestimenta, aparência, enfim. E aí existem alguns preconceitos enraizados também, né? A gente sabe que eles olham o currículo com alguns preconceitos enraizados ou não, mas ainda que algumas empresas que trabalham diversidade, e essa trabalhava, estava a fim de contratar alguém diferente. Só que meu olho não brilhou, meu olho não brilhava. Sim. E aí o papel não condizia com a realidade. Sim. E isso é um outro choque, tá? Existem papéis lindos e quando você vai ver a realidade, não condiz, não comunica. Sim. Por isso que hoje eu tô inverso. Hoje eu prefiro que me conheçam antes de me conhecer os papéis, porque o papel é papel, gente, né? Lógico. Talvez. E aí ela te falou disso? E me mandou o link, eu me inscrevi e passei. E vim, e aí eu escolhi ficar alocado em Araraquara e fui agente local de Araraquara. E o programa durava 2 anos e meio, junto com o CNPq. Era um programa que era vínculo CNPq e o Sebrae. Fiquei 2 anos e meio. Era para ser 2 anos e meio. Deixa eu te interromper. Explica o que é CNPq para quem não sabe. Ótimo. Porque senão a gente vai numa linguagem. Então eu estava vinculado a um instituto de pesquisa, né, do CNPq, que fomenta desenvolvimento junto a graduações e algumas iniciativas como empresas privadas sem fins lucrativos, que é o caso do Sebrae. O Sebrae, para quem não sabe, é uma empresa privada sem fins lucrativos. E aí o CNPq promoveu um edital junto com o Sebrae para destinar bolsas, que eram bolsas de aplicabilidade, ou seja, eu tinha um papel de ir até empresas de pequeno porte, micro e empresas de pequeno porte e desenvolver essas empresas. Aí eu falei, opa, agora veio todo o encantamento, porque aí sim eu fui conhecendo e foi aonde eu tive os meus principais cases de sucesso, porque durante esse período você consegue identificar o problema, auxiliar na aplicação do problema e enxergar o empresário colhendo os frutos da aplicação desse problema. Lógico. Então foi meu primeiro grande contato com o Sebrae. E aí depois abri um processo seletivo efetivo em Araraquara, em menos de 2 anos e meio. Eu estava 1 ano como Ali, não tinha completado o ciclo todo e eu passei em primeiro lugar como efetivo. E olha só, né? A nossa pergunta, quando a gente pensou, era qual foi o seu primeiro contato com o Sebrae? O teu primeiro contato com o Sebrae foi quando você era menino. Não foi eu vou prestar uma prova, um concurso, vou ser entrevistado por alguém para ser contratado porque eu quero aquela vaga. Isso parece que tava para ser escrito. Tava escrito que você ia ali, porque foi desde sempre. E Lu, isso é tão permanente na vida das pessoas. E aí eu vejo... há muitas pessoas que estão em uma busca, sendo que lá na identidade dela, pode ser dentro de uma empresa familiar, que é o que eu vejo mais hoje, tá? Pode ser dentro de uma empresa familiar, e eu já questionei alguns colegas sobre isso. Eu vi colegas que têm empresa familiar, que os pais quiseram, porque tem uma pretensão de alguns pais que são empresários, de romper, falar assim, o meu filho não vai precisar trabalhar na minha empresa. Meu filho vai ser o advogado de sucesso, o médico, enfim, quer romper para que o filho esteja num outro lugar que não seja a própria empresa. E eu vi alguns colegas fazendo isso e eu falei, cara, mas é patrimônio seu. Você se tornou um profissional de alta performance e você não está destinando essa alta performance na empresa da sua família. Esse foi o meu movimento, né? Sim. Mas eu fui porque eu quis trabalhar em multinacional, em grandes empresas e trabalhei. Esse era o meu sonho. E em determinado momento ele deixou de ser. Por isso que eu voltei, não. Talvez eu tenha voltado, que eu sempre estive aqui. Por isso que eu vim trabalhar no interior. É exatamente esse movimento que você falou. Foram etapas, né? Você passou por ciclos e tudo bem, né?
E o interior, ele tem uma magia que é o seguinte, o time das coisas, a condição de você conseguir conciliar uma saúde mental, o tempo, a velocidade, faz com que a profundidade das coisas se tornam diferentes. Sim. As propostas se tornam diferentes e as conexões se tornam diferentes. Eu amo a condição de me conectar. Quando eu falo com os meus colegas que estão alocados nas unidades na capital, eu percebo como eu sou conectado com as lideranças e os tomadores de decisões aqui do interior, né? Como é mais acessível você chegar a essas conexões. E quando você está num grande centro, você não tem isso no seu dia a dia, né? E às vezes quando tem, você olha para uma pessoa muito vazia ou para uma pessoa que não está se conectando com você. Porque ela está ali querendo se conectar com 14 milhões de pessoas, né? É isso, exatamente. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Volte. Agora que a gente já sabe que sua conexão com o Sebrae é desde menino, explica pra gente, que nem você explicou o CNPq, o Sebrae em si, a instituição, posso chamar o Sebrae de instituição? A gente atribui instituição, o pessoal fala empresa Sebrae. Tá. No popular tem quem chame a Sebrae, gente, não é feminino, não é a Sebrae, é o Sebrae. Então explica um pouquinho o Sebrae, a instituição Sebrae, qual é a proposta, a razão de ser e o que ele oferece de fato. Bom, o Sebrae é a casa do empresário, né? A casa do empreendedor. E esse é um ambiente que é a devolução do dinheiro público. Eu falo que quando uma pessoa não respeita uma palestra do Sebrae, quando a pessoa não respeita uma apostila do Sebrae, um EAD do Sebrae, fui lá, me inscrevi, tirei a vaga de alguém e não fui. O que essa pessoa acabou de fazer é não respeitar o dinheiro público. Porque um dinheiro foi destinado para que aquela vaga fosse existente. O dinheiro público que é nosso. Isso. Né? Isso. E aí, para você entender melhor, para você que está do outro lado, como funciona isso, o Sebrae, ele tem dentro da sua composição, né, financeira, um repasse público, uma porcentagem muito baixa do INSS recolhido das empresas de médio e grande porte. Esse dinheiro é alocado no Sebrae com o intuito de desenvolver as micro e pequenas empresas ou os potenciais empresários. Então, a intenção desse repasse é dar instrumentos profissionais de alta performance, pessoas com alta capacidade, de alta capacitação, dar recursos como a gente tem disponível carro, temos como disponível um prédio, dar recursos materiais para que desenvolva as empresas de pequeno porte e os potenciais empresários. E esse é uma missão, né? A gente estava conversando que os micro e pequenos são 90 e... Gente, assim, tem estatísticas mais exatas, mas 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Que coisa. E para você que está do outro lado, para entender um pouco mais sobre isso, o que é uma empresa de pequeno porte? Uma empresa de pequeno porte é aquela que fatura até 4.800.000 ano. Então, com certeza, a padaria da esquina é uma empresa de pequeno porte. Com certeza, às vezes, a escola que o seu filho estuda está nesse patamar de empresa de pequeno porte. Com certeza, o mercado que você frequenta no bairro, né, a não ser as grandes redes. Sim. Mas, com certeza, a grande maioria das empresas que fazem parte do seu dia a dia de consumo são empresas de pequeno porte. A empresa do teu amigo ali que você sai para tomar cerveja, ou o teu amigo da academia é uma empresa de pequeno porte. E que as pessoas têm que desassociar essa ideia do faturamento bruto, né? Existe um mito do faturamento bruto. Eu já vi muitos negócios com faturamento bruto, mas que tem baixíssima rentabilidade, né? E aí tem um giro, ou seja, tem muito funcionário, ou tem um processo muito custoso, né? Sim. Muito caro, insumos caros. Sim. E aí a lucratividade, a rentabilidade é baixa. O que a gente escuta de, nossa, aquela empresa fatura 100 milhões de reais, é uma baita de uma empresa. E no final do mês, quanto ele tira? Como é que é? As pessoas esquecem, né, que tem que pagar a conta também, né? Não é só o montante, tem também pagar as contas e muitas vezes foi o que a Luciana falou.
te vendem uma imagem que aquela empresa lucra horrores, só que na hora, né, do faturamento final não é bem isso, né, Aurélio? Não é. Conta um pouquinho, você vai perguntar, Lu? Não, pode falar, Lu. Conta um pouquinho quais são os produtos que o Sebrae oferece para esses micro e pequenos empresários, empreendedores. E é legal porque o inverso acontece, viu, Lu? Lu e Lu. As Lus. O inverso acontece. Há pessoas que entenderam essa lógica de que eu não preciso movimentar milhões para não ter nada. E aí, os cases de sucesso são aqueles que os caras inverteram isso. Sim. A gente vai chegar nisso. Sim. Que é o cara que descobriu assim, tipo, eu tenho menos lucro bruto, mas o lucro líquido é legal, me dá estabilidade, me deu sucesso de vida, me dá tempo e tá tudo bem. Como que o Sebrae interfere isso na vida do empresário? A gente tem, então, um prédio físico e ações digitais e online. A pandemia nos posicionou mais para o ambiente online, mas a gente sabe que a grande parte do público do Sebrae prefere o olho no olho, contato com a nossa unidade. Então, aqui em Araraquara, para quem for de Araraquara, a unidade fica na Via Express. Para quem for nos assistir mais para frente ou nos ouvir em alguma plataforma, procure o Sebrae mais perto de você, tenha certeza que são 33 escritórios regionais. Tem bastante. Tá? Tem bastante. Pode ir através do telefone 0800 570 0800, que é o telefone do Sebrae. Vamos pedir para depois colocar no vídeo e na descrição do YouTube. Embaixo. A gente vai embaixo. Aqui embaixo. Mas por esse telefone você consegue identificar produtos, formas do Sebrae te ajudar, atendimentos remotos ou uma unidade física mais próxima à sua residência. Aurélio, muita gente deve estar se perguntando, o Sebrae só tem no estado de São Paulo ou é nacional? Legal essa pergunta. O Sebrae, ele é nacional, né? Ele tem o Sebrae nacional, só que a organização, o conjunto de soluções, a maneira de atuação é estadualizada. Ah, entendi. Os estados têm autonomia, tá? Então, assim, o Sebrae do Pernambuco tem produtos similares ou maneiras similares do Sebrae São Paulo? Tem. Entendi. Porque eles foram para o Nacional falou, olha que case legal, por que vocês não fazem? Então, nós temos ações que vêm do Nacional para os estados e tem ações que são típicas do próprio estado. Então, cada Sebrae tem o seu produto específico. Um conjunto de soluções e de maneiras. Então, quais são as maneiras de intervir dentro de uma empresa? Individualmente, através de consultorias ou de programas de intervenção. Tá? Um deles é o Brasil Mais. Então, faça essa pergunta no Google. Gente, o Google é incrível para isso. Brasil Mais Produtivo, Programa Ali, Sebrae, Brasil Mais Produtivo Ali. Eu sei agora, né? A outra empresa minha está fazendo parte do programa Ali. Isso. Começamos essa semana. E é incrível, por quê? Porque é a intervenção durante um período de tempo, que no formato atual está em 4 meses, onde uma pessoa treinada pelo Sebrae, com esse vínculo com o CNPq, identifica as falhas e os problemas que a empresa tem. Então, ele vai muito com o tomador de decisão, tem que ser feito com o proprietário. Tá? Tem gente que vai ao Sebrae em busca de capacitar, treinar ou promover a solução para o colaborador. E depois fala assim, cara, meu colaborador foi e ele abriu minha concorrência. Vocês acabaram com a minha empresa. Ele resolveu. Desculpa, você acabou com a sua empresa, né? Ele resolveu os problemas e já abriu uma outra, né? Porque ele foi lá, e olha que louco, o colaborador foi lá, identificou aonde a empresa que ele atuava tinha falhas e falou, você quer saber? Eu tenho know-how, eu tenho isso, tenho tudo, eu vou abrir a minha. E então o Sebrae, ele é a casa do empreendedor. Tá. As nossas falas, as nossas apostilas, as nossas lives online, tudo que foi construído foi pensado no empreendedor, né? Então tem esse modelo de intervenção, como é o caso do programa Ali ou consultoria individual, e tem os modelos coletivos, aonde você tem uma vivência através de trilhas, de temas que o Sebrae te propõe, que pode ser por setor, segmento ou multissetorial. Ou seja, Sebrae tem solução para padaria? Tem.
Sebrae tem soluções para quem vai, para um fotógrafo, para economia criativa, para prestador de serviço da construção civil, tem. E aí a gente vai de A a Z, setor da beleza, tem todos os setores possíveis, a gente tem alguma solução. E nós temos soluções multissetoriais. Por que multissetoriais? Porque o empresário precisa entender que o conhecimento técnico, ele tem. Ou ele buscou em algum outro lugar. Sim. E não está na mão do Sebrae ensinar, por exemplo, a pessoa que montou uma empresa de alimentação fora do lar. Eu montei uma pizzaria ou uma rede de pizzaria, mas a minha rede é pequena e todas elas têm CNPJs ME ou EPP. Não é o papel do Sebrae ensinar a fazer pizza. Mas o modelo de negócio, o como você faz a entrega, o como você precifica, faz a formação do preço, isso é compromisso do Sebrae. Então, que tipo de conhecimento você busca dentro do Sebrae? São conhecimentos de gestão. É você entender a sua empresa como um modelo de negócio. Tá? Então, é isso que muitas vezes se perguntam assim, mas espera lá, qual que é o benefício que eu vou ter? O benefício é ter alguém com qualificação técnica suficiente para poder... Desculpa. Acontece. É o alarme. Para poder entrar na sua empresa com esse olhar externo e falar, vai por esse caminho, vai por esse caminho. Por isso que a gente fala muito de orientação técnica. Entendi. Tá? Por que consultoria, orientação técnica ou intervenção? Porque a gente não tem o compromisso e a responsabilidade de mudar a sua empresa. Esse compromisso é seu. Sim. E continua sendo seu. Nós continuamos sendo o olhar externo. Esse caminho parece ser mais maduro. Essa análise de mercado parece melhor. Talvez se você modificar a sua rota é melhor. Ampliar o mix de produto. A formação de preço está errado. Você não incluiu esse item na formação. Então, nós entramos nesses pontos específicos ou abrangentes na gestão. Então, o Sebrae vai orientar, né, o empreendedor o melhor caminho, vamos dizer assim, do seu negócio, né, como você falou. E depende do proprietário, né? Resolve fazer. Não adianta vocês falarem e o proprietário não colocar a mão na massa. Isso é o mais comum, Luiz. As pessoas irem ao Sebrae e foi incrível e doloroso porque eu ouvi o que eu não queria e aí foi um soco no estômago, mas deu 15 dias e a pessoa não aplicou. E aí não vai mudar. Não aplicou porque foi um soco no estômago, porque não assume, porque é orgulhoso, enfim. Ou a pessoa não tá afim, né? Fala, deixa como tá tudo bem, eu tô pagando minhas contas, tá tudo ok. E nós temos soluções que trabalham muito a questão, e aí é onde eu entro muito, que é o comportamento empreendedor. Então, o Sebrae ele trabalha muito a questão do comportamento, que isso é baseado em estudos da ONU, o Sebrae não criou as características de comportamento empreendedor, não. A ONU criou, construiu, em vários países, foi através da identificação de sucesso. Para lá, o que os empresários que têm sucesso têm em comum? E aí listamos 30 comportamentos, na verdade a ONU listou 30 comportamentos, e nós temos vivências, o Empretec, que é um caso, onde você aprende a desenvolver essas habilidades. Porque aí isso responde uma pergunta muito comum, que é: todo mundo nasce empreendedor? O que vocês acham? Acho que não. Acho que o espírito empreendedor talvez esteja em muita gente. Entre nós, meu Deus. Sim. Oi, espírito! Tá aqui. Será que é ele que fica aqui do meu lado, assim? Eu tenho certeza, Luciana. Dependendo da sua crença, pode ser que sim. Porque tem dia que eu vejo ela quietinha, ela só falando com ela mesma. Eu acho que ela tá falando com o espírito dela empreendedor. Mas eu acho que acontece isso. Talvez, Aurélio, as pessoas tenham isso em si, mas muita gente tem medo. Isso. Né? Medo. Todo mundo tem uma grande ideia, né? Mas ninguém coloca em ação. E eu acho que em vários lugares que eu li, em cursos e tal, eles falam, né? Existe que você pode ser empreendedor em qualquer lugar. Você não precisa ter uma empresa para ser empreendedor. Ótimo. Você é um funcionário, um colaborador, mas você pode aplicar técnicas, metodologias de empreendedorismo para a empresa que você faz parte. E o nome disso, Lu, quando a gente fala desse empreendedorismo que não é vinculado ao empresário, é intraempreendedorismo. Exatamente.
Então, o intraempreendedorismo, gente, é o prefeito que se torna empreendedor, é o gestor público, é o gestor de uma ONG, é o colaborador que aplica habilidades e características e comportamentos típicos de empresários de sucesso, de empreendedores de sucesso, para um bem que não é naturalmente dele. Sim, Que ele não é proprietário. Quando você é o proprietário, você acaba sendo o empreendedor de sucesso, né? Sim. Mas você pode ser esse colaborador e isso também pode te levar para resultados melhores, né? Então o Sebrae, dá para ir frequentar o Sebrae mesmo sendo colaborador? Dá, mas saiba que a linguagem que foi desenvolvida, que é uma linguagem super acessível, ali a gente não tá ali para falar siglas, né? Apesar que existe um Sebraense. É normal, a gente convive com todo mundo tem todo mundo tem seu nicho. Que eu não consigo. Né? Eu não consigo. Todo mundo tem aí o seu clã, seu nicho, que identifica. Mas ali a gente tá disponível a poder desenvolver as falas numa linguagem acessível. Ótimo. Entendi. Quer fazer essa? Aurélio, você já está trabalhando então no interior, como se fosse há 5 anos. Isso. Acho que você já conheceu muitos empresários, muitos negócios, né? Você consegue nos falar, quando você pensa assim em profissional ou empreendedor de sucesso no interior, você consegue imaginar alguns? Você pode dar alguns pra gente? Quais são características em comum que você percebe entre eles? Sim, nesses negócios que você vai falar, uma coisa em comum que você acha que... Legal. Sim, e foi o divisor de águas. Foi aí que eu percebi que eu era um extremamente babaca. Que eu era um cara ridículo e que eu era muito idiota com essa visão do interior. Quando eu comecei a frequentar e entrar em empresas e conversar com pessoas que tinham pensamentos extremamente sofisticados, que tinham empresas rentáveis e que tinham modelos de negócio maduro, eu falei, como eu era babaca. Como a minha visão de sucesso era limitada, achando que sucesso era sem ter uma sala privativa num prédio de 30 andares num grande centro. O que eu comecei a observar? São pessoas que conseguem colocar princípios e valores na sua empresa. E quando a gente trabalha para uma grande instituição, a gente tem dificuldade. Então, são empresas que estão muito mais conectadas aos princípios e os valores. São empresas que descobriram que o nicho e vender é muito além da fronteira. Então, eles não enxergam a fronteira. Eu percebo muito isso. O desenvolvimento tecnológico permite com que qualquer empresa alocada em qualquer lugar possa fazer venda, comunicação, gestão com pessoas que estejam morando em qualquer lugar do mundo. E isso eu falo com propriedade. Então eu comecei a conhecer pessoas que, por exemplo, o cara que exportava limão para Israel e tem um limão que tem QR Code, que ele fornecia limão com totalmente sistema drenado, tudo computadorizado, sistema padrão, e ele introduziu no mercado o limão gourmet. E a primeira vez que eu falei assim, limão gourmet, balela, isso aí é clichê de marketing, isso é para vender mais. E aí quando eu fui conhecer todo o processo produtivo, o parque produtivo do limão gourmet... Realmente era gourmet. Cara, dá para pôr aqui. Isso é um item de decoração, porque é lindo. Ele é daqui? Ele é de Itápolis. Ai. Ele é de Itápolis, uma cidade próxima à nossa região. E aí eu fiquei maravilhado. E foi uma das primeiras pessoas que descreveu o processo de sucesso. Ele estava numa grande multinacional de agro. Ele foi um cara muito grande e ele via que ele não tinha sucesso, o olho não brilhava. Ele tinha propriedade rural no interior de São Paulo. A propriedade dele não é grande, só que ele trabalha com o desenvolvimento de outros produtores. Sim. E treinamento desses outros produtores. Mas assim, o grande foi o dia que ele me falou assim, você quer saber, Aurélio, aonde eu aposto os meus valores e os meus princípios? Eu contrato pessoas que saíram de presídios. Esse é o meu colaborador do campo
são aqueles que não têm oportunidade. Eu constantemente, todos os meses, eu vou ao fórum para justificar, para assinar um termo de que a pessoa está aqui. Porque, na verdade, ele falou assim, cara, eu construí uma empresa que dá lucro, que é sucesso, que é sofisticada, que tem muita tecnologia envolvida e eu oportunizo isso como uma oportunidade de emprego para quem não poderia ter emprego. Quando eu vi isso, eu falei, gente... E a gente sabe, né, qual é a dificuldade desse ex-presidiário sair e se realocar, né, no mercado de trabalho. E, a ideia dele é incrível. Se isso não é sucesso, o que é sucesso? Né? Não é? Mas você listou, né, princípios e valores. Princípios e valores, isso conjunto de... É muito presente no empresário de sucesso aqui do interior. Eu acho que também tem essa questão de você ter maturidade nas suas decisões. Né? Isso faz com que você tenha uma empresa de sucesso. E maturidade tem a ver com autoconhecimento, com busca da informação, que é uma característica de empreendedorismo. Gente, vocês podem morar aonde vocês quiserem. Se você é uma pessoa condicionada a buscar fontes fidedignas, corretas, fontes, né, verdadeiras sobre informação, você vai descobrir sobre patentes, você vai descobrir sobre exportação, você vai descobrir sobre N coisas. Sim. E vai ver que o interior não é limite para nada. Isso aí. Vou pegar o gancho, então, que a gente falou do limão gourmet. Eu quero falar com esse cara aí. Você podia apresentar pra gente. Acho que ele cabe pra cá. Pegar o nicho e te perguntar como que você acha que o interior do estado, a gente está falando aqui especificamente de São Paulo, impacta nesses negócios desses empreendedores, a região, quais oportunidades a região oferece? Logística. A gente tem uma condição geográfica e aí Araraquara tem que aprender a se beneficiar mais dessa condição geográfica e de logística, né? De estar próximo a grandes rodovias, a estar estrategicamente próximo a outros estados, então tá a uma distância muito igual de outros lugares, de outros centros de consumo. Então, eu até conversei outro dia com uma pessoa que tinha uma empresa de logística de alimento. E ele falou assim, cara, para mim é muito melhor estar em Araraquara do que estar em São Paulo, Campinas ou Ribeirão, porque ele via que ele tinha um movimento muito de pegar a mercadoria que saía do interior, ia para São Paulo, depois voltava para o interior. E ele falava, qual é o sentido disso? Só encarecia a mercadoria, só fazia com que o processo se danificasse, avarias que acontecessem no meio do caminho. E quando ele alocou esse ambiente no interior, ele falou, cara, o produto está sendo produzido aqui, né? Benefícios foram gerados, muitas prefeituras trabalharam essa concepção de parque industrial no interior, de se tornar mais atrativo. Então fazia muito mais sentido que as coisas saíssem daqui e não tivesse que fazer esse movimento de sair do interior, vai para São Paulo, para uma grande distribuidora e volta para o interior. Sim. A questão da logística é incrível, né? Empreender no interior te dá logística bem diferenciada. E hoje a questão também da venda online. Eu tenho municípios inteiros que trabalham conosco, que vendem online a números que você fala assim, não é possível. Que coisa. Você fala assim, não é possível. Tem empresas, indústrias, às vezes até uma pessoa que se colocou como inclusão produtiva. A pessoa estava como desempregada, começou a pegar produtos locais, se colocou num marketplace, ou num marketplace conhecido, ou criou o próprio marketplace. E aí ele tirou alguns intermediários e aí ele faz vendas bem expressivas. E isso deve ter acelerado com a pandemia. Bastante. Mas já era existente antes, já era crescente. Só que a pandemia... Eu imagino que você colocou o ponto, né, do online, da venda online, que assim, eu também posso, não vende só lá. Também posso, eu também tenho o produto, eu também tenho aquilo para oferecer e chega até você, é acessível até você. Não, e é muito louco, porque assim, um dos empresários que fez eu enxergar isso, ele tem uma fábrica de enxoval aqui na região, e aí ele tinha loja na Brascol, que é a maior shopping de itens de bebê em São Paulo. Ele viajava feiras para o Brasil todo e estava montando o marketplace dele. E aí, quando ele foi fazer a análise de rentabilidade dos três, ele falou assim, cara, você não tem noção.
O online para mim é 1000 vezes melhor. Sabe? Entenderam, né? Que o online agora vamos dizer assim, talvez a principal ferramenta, né? Não mata o presencial, né? Porque a gente vive num omni, né? No presencial e no online. Eu não tenho como não falar essa linguagem, né? Mas é necessário, né? E o que ele começou a observar? Que é a questão do omnichannel, né? Que a Lu quis colocar, que é você ter os canais sincronizados. E é uma dificuldade, porque muitos vivem o cross-channel, que são existências de vários canais, só que eles não se cruzam conversam em dados, ou a maioria vive isso. Então, quando eu converso com o empresário, eu falo, você tem rede social? Tenho. Você vende? Vendo. Você tem loja física? Tenho, vendo. E aí você vai ver que ele tem. Você tem telemarketing? Faço, tenho telemarketing. Ele faz vários canais. Eles estão integrados? Não estão integrados. Né? Tipo, não, dá para uma pessoa comprar no físico, entregar no online para uma pessoa que está em outro estado. Aí ele cria um nó na cabeça. Não, mas como que eu vou fazer isso? Gente, se você usa um sistema ou se você sincroniza dados, né, você cria essa condição do omnichannel. Nessa questão do palpável, e aí eu vou falar sobre um diferencial do micro e do pequeno empresário. Está, gente, na condição de humanização. Essa condição de humanização, ela é muito mais disponível, muito mais propícia ao micro e pequeno empresário, porque ele tem a voz, o olhar, a sensibilidade do que empresas muito grandes que mecanizou tudo, do e-mail marketing, do disparo automático no WhatsApp, do disparo automático no telefone, automatizou há tanto que você não conversou com mais nenhum ser humano ali no processo. Né? E a gente ainda precisa de situações humanizadas. Dá para fazer online humanizado, dá para humanizar com uma loja física, dá para fazer conjunto entre online e presencial. E aí fica o convite de vocês ir ao Sebrae, porque assim, a gente precisa entender o que você está querendo, olhar de fora e falar rotas, caminhos. Sim. Essa humanização, você acha que é uma característica do interior? Ou você acha que na verdade veio, né, de São Paulo e acabou ficando no interior, porque agora em São Paulo as coisas, como você falou, ficou cada vez mais, né, cada vez mais robóticas, né? Você acha que essa questão de humanização do cliente, do dono do empreendedor estar próximo é uma característica aqui no interior ou não? Eu acho que o interior tem mais facilidade em humanizar. E aí seria hipocrisia falar que não. Né? O interior está mais condicionado a humanizar. Mas eu vejo, e aí trabalhando com colegas que estão em São Paulo, que o movimento hoje é ao contrário, é ensinar o paulistano a humanizar através dos modelos do interior. E aí eles começam a me descrever assim, cara, a horta orgânica do bairro se tornou a principal referência de consumo porque é totalmente humanizada e o cara lida o bairro como se fosse uma cidade pequena. Então, entender assim, aquela aglomeração de pessoas nada mais é do que um conjunto de pequenas comunidades. Sim. E aí as comunidades estão se fortalecendo mais. Então, por incrível que pareça, hoje a minha visão de capital a capital se torna um conjunto de comunidades e essas comunidades estão se fortalecendo economicamente, né? Nesses processos fica mais fácil humanizar e também obter sucesso. E uma coisa que eu vi de uma colega minha que trabalhava numa multinacional, ela falou assim, Aurélio, a gente tem dificuldade numa multinacional de comunicar com empresários de pequeno porte, porque a gente não sabe linguagem. A gente não sabe... E aí ela falou assim, quando eu tô, sei lá, é um exemplo, tá? Eu estou numa grande distribuidora, numa Unilever, uma empresa, uma holding de alimentos. Se eu for somar o número de mercadinhos, de distribuidores e de municípios que têm produtos da Unilever nas suas prateleiras e que de alguma maneira precisa comunicar com a grande, é expressivo. Só que esse grandão,
não sabe falar com esse pequenininho, não sabe a realidade, não sabe como ele controla o caixa, não sabe a meta, não sabe se ele... Não sabe o contexto empreendedor, a gente nem chama, a gente chama de ecossistema empreendedor que ele está inserido. E aí o Sebrae pode atuar. Pode atuar. Junto com a multinacional no ecossistema empreendedor que ele está inserido. Isso, e aí a gente tem 2 trabalhos. Um trabalho que é de cadeia produtiva, que é entrar, por exemplo, dentro de uma empresa grande. E se você é um empresário grande, pera lá, eu tenho uma série de empresas pequenas que eu formo contrato ou que estão na minha cadeia produtiva e que eu preciso que ela melhore, que ela se profissionaliza. Então eu posso trazer isso para o Sebrae e o Sebrae profissionalizar a minha cadeia produtiva. Que é muito bacana, né? É muito bacana. Porque aí você traz essa noção de score, de OKR. Você pode pegar aquilo que você está acostumado a falar, mas numa linguagem mais simples e elevar, profissionalizar isso. E isso entra no programa de compliance, de governança da empresa. Se a gente for falar um pouco de imagem e marketing, isso é excelente para imagem e marketing. Enfim, é um benefício geral e eu acredito, a gente estava conversando sobre isso, e eu acredito que as próprias empresas grandes, médio, grandes, portes, não sabem que eles podem mexer no ecossistema com a ajuda de uma instituição tão grande e renomada como o Sebrae. E essa conexão, ela é uma conexão que não é difícil de ser feita, né? Então, basta procurar uma unidade mais perto, basta propor. É isso. Basta propor para quem está ali esse desenvolvimento. E um outro modelo é o desenvolvimento da governança, que a gente chama de Programa de Desenvolvimento Local, que a gente faz com a prefeitura. Tá. Então, nós vamos para a prefeitura reúne os empresários de diferentes portes e aí a gente trabalha o ecossistema. Entendi. Aí a gente trabalha o ecossistema. Perfeito. Vou aproveitar aqui que a gente falou disso para falar da surpresa. Sim, temos surpresa. Temos surpresas e novidades. A gente soltou um stories antes de gravar o programa falando da surpresa. E a surpresa é o seguinte, agora no Além da Capital, o Sebrae é nosso grande parceiro. Em todos os episódios a gente vai ter uma pílula, uma conversa totalmente exclusiva do Sebrae, aonde através dos instrutores, dos consultores de toda a equipe da região, né, independente também, vão vir transmitir conhecimento, vão vir transmitir experiências, cases de sucesso para agregar no nosso podcast. É isso. E aí o Sebrae ele faz de maneiras diferentes, talvez um empresário que já vivenciou isso ou alguém do corpo técnico, mas a surpresa é essa, é vocês poderem dentro do Além da Capital conviver, se conectar, mesmo que num tempo menor, com o que o Sebrae tem para oferecer. Então a gente ficou muito feliz, né, Lu, com essa parceria do Sebrae. O Aurélio foi esse porta-voz, né? A gente queria agradecer você. Então, para vocês que estão assistindo a gente, então, Lu, no próximo já teremos... No próximo já teremos a presença do Aurélio ou de outro, né? Isso. Consultor ou instrutor. O que a gente vai fazer é ligar sempre o tema do convidado, que ele vai conversar, com aquilo que o Sebrae pode oferecer ou pode transmitir de conhecimento para a gente. Vai ser bastante construtivo. Isso, e você aqui de Araraquara, a gente tem uma agenda local, então pode ser acessível ou pelo meu Instagram, que é o Instagram que eu uso para postar as coisas do Sebrae, que é o Aurélio SG_Sebrae. Lá na bio tem a agenda do Sebrae, ou através do telefone, né, do 0800 570 0800, que você pode entrar em contato e pegar o telefone do Sebrae, ou do telefone do escritório local de Araraquara, que é o 3303 2421, que é o canal local. Mas assim, o magnífico dessa proporção que o Além do Interior quer mostrar para você que Além tá do da outro capital. lado. Além, perdão. É porque além do interior a gente... Olha, eu já... A gente vai além a muitas coisas. A gente vai além, a gente tá indo além.
É tanto além que a gente, né? Da Além da Capital, a proposta que eu vejo para você que está assistindo e se torne aí e sinaliza e segue e compartilha com todo mundo e faz toda a parte do YouTube, o que vocês precisam ter dentro de vocês? É a oportunidade e eu falo que é onde nascem as grandes ideias, é que o que nós estamos falando concatena com o que você já tem em você. A gente quer conversar com o que já está dentro de você. Então, ninguém quer ensinar. Eu falo assim, isso eu aprendi lá no Peru, nas montanhas. Não tente ser Messias, nunca tenta ser o cara que vai mudar a vida de todos. Não. Converse com o que está do outro. Então, são falas, são pílulas, são coisas que já estão em vocês. Você só vai fazer assim, do tipo, já existe isso em mim. Exatamente. E aí você vai tomar uma atitude. Exatamente. E antes da gente terminar, a gente termina com 2 perguntas para todos os convidados. Mas eu quero pegar uma fala sua durante o programa e antes, que aquece meu coração com relação ao nosso projeto e a nossa ideia. De que o sucesso tá muito além e a gente precisa saber enxergar esse sucesso e as pessoas que estão ao nosso redor. Diversas vezes na sua fala, você falou exatamente a proposta do programa. Olha que me arrepia. A proposta do programa, então aquece, eu acho que o do Luiz também aquece nosso coração de que a gente está propondo uma narrativa diferente. Isso. Então, vai lá. Lu, antes de a gente fazer a pergunta, você fala uma palavra que eu gosto muito, que é ressignificar. A palavra sucesso. Eu acho que foi muito o que o Aurélio fez hoje, né? E para você que está em casa, escute, acho que isso é uma mensagem que a gente quer passar, né? Que talvez o sucesso está aí do seu lado e você ainda não percebeu. Aurélio, então a gente está chegando no final e a gente tem 2 perguntas para você, tá? E a primeira, você quer que eu faça? Vai. O que o interior representa na sua vida hoje? Legal. Essa pergunta eu fiz já faz um tempo e eu acho que foi a modificação de tudo. Eu, Aurélio, gostaria que ninguém precisasse sair da sua casa, da sua cidade, para viver qualquer tipo de hostilidade ou de frustração, muito longe dos seus familiares e amigos e rede de contato, para provar para si mesmo que você é alguém. Então, para mim, eu acho que o que vale no interior, vale disso tudo, e que foi uma pergunta que ecoou, eu quero devolver. Eu quero devolver a educação de qualidade que eu tive no interior paulista, que a gente sabe que tem. Eu quero devolver a comunidade que desde o médico que tirou da barriga da minha mãe, eu quero devolver da padaria da esquina que eu frequentava. Então, hoje eu trato os empresários como uma devolução. Eu devolvo a todo mundo. Inclusive, meus pais foram empresários que não deram certo. Então, eu sempre, quando eu estou com alguém na minha mesa, eu penso, o que eu faria? Como que eu gostaria que tratassem o meu pai, a minha mãe, quanto empresário? E aí, na época, eles não procuravam o Sebrae. E então eu devolvo. Então, para mim, o interior é uma condição de devolver. Que bonito. Bonito mesmo. Eu estou me arrepiando aqui a todo momento na conversa. Eu vou te fazer a última pergunta. O que é sucesso para você, Aurélio? Olha, e é tão legal porque vocês deixaram muito clara a questão da ressignificação, né? Na verdade, existe dentro de semântica, existe uma condição que a palavra, ela está sobre rasura. Toda e qualquer palavra na língua portuguesa, e quem estuda outra língua sabe, é algo vivo, orgânico e recebe significado sempre. Uhum. Então, não é moda, não é modismo, tá? Além da Capital não está lançando uma moda. Não tá.
Longe disso. Isso acontece todo o tempo, né? Então, o sucesso, ele é ressignificado e ele tá sob condição de rasura, ele vai ser modificado sempre. Sempre. E para mim, o sucesso é isso, é estar em comunhão comigo, com os meus valores, é poder sair de um lugar sentindo orgulho de quem eu sou, literalmente, em todos os sentidos. O sucesso tem a ver com pequenas ou grandes, ou qualquer conquista material está vinculado à condição de ser feliz. Então, eu tirei a questão do ter qualquer benefício ou sucesso material, extremamente necessário a estar infeliz, porque é o que eu via. Eu via pessoas bem-sucedidas financeiramente e extremamente infelizes. E eu falei, não quero isso. Então, para mim, isso não é sucesso. Não quero ter nada além que não que seja para mim, e eu quero que quando vier que eu esteja feliz. Então hoje eu estou nas minhas conquistas materiais, mas com muita felicidade, com muito brilho no olho, amando o que eu faço, amando com quem eu converso. Com muito sucesso, com muita inspiração, que eu acho que você deixou a gente muito inspirado aqui. Com certeza. Então, Aurélio, a gente queria agradecer você. A gente está muito feliz de você ter aceitado. Queríamos agradecer o Sebrae também de ter liberado você para estar aqui com a gente hoje. Você foi e vai ser muito importante para a gente continuar esse projeto. Como a Luciana falou, você nos inspirou, você nos deixou extremamente felizes em ver que pessoas como você realizadas, e que isso também possa passar para você que está em casa. Que a ideia é essa, a inspiração. Então a gente queria agradecer do fundo do coração, muito obrigado. A gente termina o podcast com um brinde de sucesso e de saúde, um agradecimento. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. A gente bebe, né? Não é vinho.